Eu quero cumprimentar a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Quero pedir o Espírito Santo de Deus que visita cada coração nessa noite. Que a paz gloriosa do Espírito Santo do Senhor vai falar na alma, no coração e na mente de cada um dos irmãos. Porque muitas vezes nós olhamos irmãos, está tudo sorrindo, né? Um sorrisão no rosto, mas dentro da alma só Deus sabe como que está, né, irmãos? E outra coisa, irmãos, quando a Val disse que eu aceitei o convite, eu falei, eu não posso negar meu Senhor de falar. Mesmo na minha pequeninez, nas minhas fraquezas, na minha falta de conhecimento, mas não sou eu quem fala é a palavra de Deus, né? Quem fala é meu Senhor, quem fala aqui, eu quero ser boca de Deus nessa noite, usando a palavra do Senhor para falar com a igreja, porque Deus tem algo para falar na alma de cada um de vocês. A palavra de Deus vai falar, irmãos. E eu estava refletindo, irmã Caia, achei muito importante hoje, porque eu falei com o Senhor, antes da Val me falar, que era para mim trazer a palavra, né? Eu falei, Senhor, eu quero estar na escola dominical domingo. Eu quero marcar um encontro com o Senhor na escola dominical. Porque nós aqui, irmãos, eu não vou nem falar quantos anos, porque eu não sei direitinho, mas uns 30 anos eu tenho aqui que eu sirvo a Deus nesse templo, né, irmãos? Então aqui é um templo que eu tenho um amor profundo por ele. Porque o Senhor levantou, assim Deus já me mostrou que levantou esse alicerce aqui com lágrima. Pessoa que levantou, pastor Maçoneiro, ele não tinha condições financeiras, ele tinha muita fé em Deus. Ele levantou esse templo com muita fé e com muita coragem, ânimo e disposição. Ele fez aqui, até anotei aquele versículo que você disse, porque ele foi muito importante. Falei, que coisa maravilhosa, linda, quando Deus usa nossos pastores, né, nossos mentores para falar isso com a gente. Nós precisamos não ser somente envolvido, mas nós temos que ter compromisso, né? Se nós estamos envolvidos na palavra do Senhor, estamos envolvidos com a obra de Deus, nós temos que ter compromisso, porque se nós não tiver compromisso, coragem e fé, nós não chegamos a lugar nenhum. Eu disse para o Senhor, Senhor, o que é que eu vou falar? Mas de madrugada eu pedi ao Espírito Santo que me falasse o que eu tinha que falar. O Espírito Santo falou bonito, muito lindo comigo. Eu falei, Espírito Santo, me usa com essas palavras que o Senhor está falando comigo aqui na igreja do Senhor, porque eles precisam de ouvir. E eu quero ser boca do Senhor para falar com a igreja do Senhor nessa noite. Então, quando o Espírito Santo falava comigo sobre Jeremias, achei muito importante chegar aqui, o irmão Caio falando sobre Abadias, né? E Jeremias unido. Quando você disse que não tinha data que ele foi imposto naquela missão, mas Jeremias tem, eu até anotei aqui, irmão, mas minha Bíblia é pesada para mim olhar, deixa eu ver se eu acho aqui. Jeremias teve aquela data específica para ele, quando ele, mas deixa quieto. E quando ele foi chamado, ele não foi chamado para guerrear com o inimigo, ele foi chamado para guerrear com nações. Por umas 4 décadas ele trabalhou com aquela nação e ele não teve o privilégio de ser aquele profeta que falava bem calmo, não. Ele tinha que falar era duro, porque aquela nação tinha um coração duro, perverso, às vezes não conhecia a Deus ainda, né, irmão Caio? Pastor Marçonilho e os irmãos obreiros que estão aqui, que conhecem mais a palavra do que eu. Mas, então a gente sabe que ele enfrentou muita dificuldade. Ele enfrentou barreiras porque ele tinha que falar a verdade, porque ele tinha que falar aquilo que Deus mandava. E o povo, o ser humano, não queria aceitar aquela palavra que ele expressava, que ele determinava, que tinha que ser. Se quisesse morar na glória, precisava servir a Deus com obediência e com dedicação e com amor. E ele falava, e os reis, os dominadores, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, porque eu ainda vou ler a mensagem, irmão, eu já estou adiantando aqui, mas ainda vou ler a mensagem aqui que Deus mandou. Então, nos dias de hoje, nós estamos vendo aí os governantes querendo dominar, e Deus mandou trazer nessa noite uma palavra de paz, irmão Caio, muito importante. Eu falei, Senhor, mas nós estamos vivendo uns conflitos aí no mundo inteiro. Achei muito lindo hoje aquela palavra que fala assim, mas o nosso Deus poderoso, Ele é juiz do universo. Então não tem governo que possa falar que vou fazer, porque enquanto o nosso
Deus estiver no comando, estiver na direção, porque Ele vai sempre ter, porque o céu e a terra foi criado por Ele, e Ele não pediu opinião para homem nenhum, Ele fez com a sabedoria dEle, Ele fez porque Ele foi meditando e foi refletindo e foi fazendo, porque Deus era sábio, sabedoria estava com Ele, Ele não precisou ajuda de ninguém, nem opinião de ninguém para fazer. Então eu vou falar na mensagem, porque senão eu vou falar toda a vida, né? Então o que a palavra do Senhor nos diz aqui em Jeremias 31, irmãos, a partir do versículo 10, a palavra nos diz assim: ouça essa mensagem do Senhor, ô nação, anuncia essas palavras nos litorais distantes, aquele que espalhou o seu povo e reuniu e reunirá e aguardará, pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes do que ele. Ele virão e cantarão de alegria altos do monte de Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor. Cereais, vinhos novos e azeite, rebanhos e gados. Sua vinha será como um jardim regado, e não haverá mais tristeza. As moças dançavam de alegria, e os homens jovens e idosos tomaram parte da celebração. E eu consolarei e lhe darei exultação em lugar de tristeza, e os seus sacerdotes terão fartura de alimentos. O meu povo se saciará com muitas boas dádivas. Eu, Senhor, falei. Então aqui vai. Agora vai um pouquinho para as mulheres, porque eu estou falando ainda só para os homens, tá, Val? Minhas líderes de senhoras, que Deus abençoe vocês nessa força, nesse amor, nesse carinho, essa dedicação e fidelidade com o Senhor, porque o Senhor chamou vocês, porque sabia que vocês tinham compromisso de fidelidade. Então aqui é quando a tristeza, né? A tristeza de Raquel se transformou em alegria. Assim diz o Senhor: houve um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chorava por seus filhos e se recusava a ser consolada, pois eles já não existiam. Agora, porém, assim diz o Senhor: não chore mais, pois eu recompensarei por seu choro, diz o Senhor. Seus filhos voltarão da terra dos inimigos. Então isso é promessa de Deus para nós nos dias de hoje. Quantas mães não choram pelos seus filhos, né? Quantas mães não estão angustiadas de ver a situação que os seus filhos andam? Nós sabemos que as penitenciárias está cheia, irmãos, igreja do Senhor, está cheia de jovens. Nós sabemos que quando nós começamos a nossa caminhada com o Senhor, nós também era criança, nós passamos de criancinha, passamos para os adoca, né, pastora? E fomos para jovem, depois viramos adulto, depois ficamos senhores e senhoras e meia idade, né, irmãos? Nós chegamos na melhor idade, porque a melhor idade nós começamos a refletir tudo que nós já passamos em nossa vida, e nós aprendemos mais com o Senhor, nós aprendemos a ser mais obediente, nós aprendemos a ouvir mais a voz de Deus falar conosco. Deus fala tão claramente com a gente, irmãos. Eu estava falando aqui com as irmãs, falei: irmãs, que coisa mais linda, vale a pena nós sairmos todos os dias, ter esse compromisso de fidelidade com o nosso Deus, de estar no templo adorando o Senhor, estar no templo intercedendo em favor daqueles que estão perecendo. O Senhor disse no meu coração, na minha alma: se o fogo da sua alma morrer, e as almas que estão perto de ti, filha, como que eles vão ficar? Você é uma intercessora, escolhi você, te dê esse privilégio, honra-me com seus lábios, com as suas orações, com a sua fidelidade, com o seu amor. E esse amor implantou no meu coração e na minha alma. Às vezes eu falo para minha pastora, meu pastor e meus irmãos, não sei às vezes expressar o amor que eu sinto por os irmãos, mas eu tenho um amor profundo. Se eu pudesse, eu abraçava todo mundo, abraçava e abraçava. E às vezes sou carrancuda, às vezes com as pessoas, às vezes não sei
às vezes ser mais, sei lá, elegante com as pessoas, ser mais, né? Porque às vezes eu até ouvi uma pergunta: qual que você acha melhor? Ou um sorriso falso ou uma cara carrancuda? E eu falei muitas vezes, e eu até queria responder, mas não respondi. Muitas vezes nós temos que sufocar o choro com sorriso. Não é que ele é falso, mas nós temos que estar sorrindo, chorando por dentro e sorrindo por fora, sufocando o choro com sorriso. Não é que o sorriso seja falso, é porque nós não podemos. Eu falei com as irmãs aqui, falei: irmãs, como que eu, como estou aqui na liderança do círculo de oração, uma pessoa chega pedindo um socorro e eu vou ficar chorando porque eu estou com a minha alma amargurada, apertada, porque tem dia que você está com a sua alma tão sufocada. Quero aqui que se algum de vocês fale: eu nunca passei por isso. Se você nunca passou, privilegiado do Senhor, porque muitas vezes, irmãos, você está com a alma tão sufocada que às vezes você não está dando conta nem de respirar, e você tem que sorrir para alguém que chega perto de você. Você não vai chegar chorando lá e falar: eu estou nessa forma. Eu já falei para o pastor Maçonilho, já falei para meus pastores todos, eu falo isso, pastor: a vida de pastor, de intercessor, de pessoa que serve ao Senhor Jesus, às vezes você está sangrando por dentro e chega alguém perto de você, você tem que interceder, falar da palavra de Deus e mostrar que nós temos um Deus criador que cuida de todas as nossas situações que nós estivermos enfrentando. Irmãos, sabe por que eu falo isso com os irmãos? Não estou falando isso da boca para fora, não. Estou falando isso porque Jesus fala isso comigo. Muitas vezes eu chorando com o Senhor lá para as tantas da madrugada, porque só Deus sabe. Porque nós nascemos no ventre da nossa mãezinha, nós temos uma trajetória de vida, e não todos os dias são maus, mas também tem dias que só Deus na causa para a gente resistir. E eu falando com Deus, e o Senhor falava comigo, Jesus falava comigo assim, tão claro no meu entendimento: filha, se eu tivesse recuado, as humilhações, assim, os ataques, as afrontas, e aí, filha, como que seria hoje? Como que estava a sua alma e a alma de multidões e multidões? Porque os quatro cantos do mundo tem um ser humano que pertence a Deus, que foi comprado pelo sangue que Jesus derramou lá na cruz. Então, irmãos, nós precisamos refletir e falar com Deus. Deus fala conosco. Deus fala sim. Um dia ali naquele prédio eu fui tão atacada, a irmã outro dia viu uma missionária que hoje diz que vai para a França, vai para a Alemanha, vai não sei para onde. Ela me atacou, eu trabalhava lá, eu era síndica do prédio, mas eu trabalhava fora. Cheguei, o corredor estava cheio de gente. Ela tinha ido num jornal, me denunciado. Quando eu cheguei, sem saber de nada, o corredor cheio de gente ali para me atacar. Eu cheguei, Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, que eu não me preocupei. Eu só perguntei qual era o motivo, me falaram. Eu tive palavra para explicar qual era o motivo, que as coisas não estavam acontecendo do jeito que eles queriam. E quando foi à noite, aquilo me bateu uma tristeza. Eu falei: gente, a gente faz tudo para abençoar as pessoas não reconhecem, né? Ali me bateu uma tristeza, me bateu uma fraqueza. Quando eu saí fora na janela, que eu falei com o Senhor falou comigo: filha. Aí me explicou, me deu toda a orientação, o que o filho dele passou, por mim e por aqueles que estavam todos ali. Ele falou: se o meu filho tivesse recuado, aonde estaria a condenação da alma dessas vidas? Então a gente tem muitas vezes, quantas vezes, meus pastores, meus líderes que estão aqui, minhas líderes de senhora, e toda a igreja do Senhor, porque todos vocês têm uma missão a cumprir com o Senhor nosso Deus, né? Nós todos temos algo para Deus. Quando nós nascemos, Deus já determinou para nós aquilo que nós viemos fazer. Agora, se nós for obedientes, nós vamos cumprir com o Senhor. O nosso dever é aquilo que Deus nos honrou.
porque é honra para nós, irmãos. Você está achando que é canseira, que é coisa difícil? Não, é honra. Deus tem olhado para o irmão Caio e falado: Caio, você vai assumir um compromisso de pastor, porque ainda vai chegar lá, né, irmão? Pastor Salles, o irmão aqui, pastor Maçonilho, né? Quantos anos, pastor Maçonilho? Você não esperou lá para tomar conta de um rebanho. E você tinha pressa, pastor, de tomar conta do rebanho? Você, às vezes, você tinha pressa porque não sabia o compromisso que você ia assumir. Porque tomar conta de um rebanho é para a glória de Deus mesmo, porque Deus olhou para você, viu que você era uma pessoa sincera, viu que você é uma pessoa honesta, você tinha compromisso com Ele, por isso Ele colocou o rebanho. Porque enquanto as ovelhas estão dormindo, o pastor tem que estar intercedendo, o pastor tem que saber o que a ovelha está passando, o pastor tem que estar por dentro de tudo. Como eu ouvi o irmão Caio falando aqui, que ele é responsável por uma equipe de internet, né, irmão? Você foi chamado para ser responsável pelaquela equipe. Uau, até que hora eu posso falar? Já passou de hora já? Apita, viu? Aí então, irmãos, você é responsável, né, irmã Caio? Então, a responsabilidade daquele trabalho, daquela empresa, isso aqui nós estamos jogando, é só uma parábolazinha, né? Deus não mandou falar parábola não, eu estou falando, irmão. Aqui Deus me deu essa oportunidade também de falar. Ali é você que é responsável. É como o pastor. É ele que é responsável pelas ovelhinhas do Senhor que está aqui. Todo mundo está aqui. O pastor Maçonilho, a pastora Tassi, a pastora Leide, né? Então, irmãos, nós que estamos na liderança, lá em Ezequiel 34 fala assim: eu não tinha pressa de ser o pastor, porque o cargo de um pastor não é brincadeira. Vocês veem as histórias de Davi, enquanto estava cuidando das ovelhinhas do pai dele lá, ele tinha que matar o urso, ele tinha que matar, os irmãos conhecem melhor que eu, né? Mas nós sabemos que é enfrentar o adversário das nossas almas. Então, é assim, irmãos, assumir um compromisso, nós temos que pagar o preço. Porque tem que pagar o preço. E eu ouvi o pastor, eu ouvi o pastor Oirte falando sobre a questão de Davi, um homem que fez muitas coisas que aos olhos do homem não tinha salvação, mas para Deus ele era o segundo amigo do coração de Deus, né? Porque ele se humilhava diante do Senhor, ele se propunha a pagar o preço da desobediência dele, porque nós somos ser humano, irmão. O inimigo ele lança tanta seta, porque um dia eu vi uma pregadora falando que nós ficamos jogando tudo, mas não, ele lança a seta maligna dele, porque ele é o seguinte: se ele não puder te parar no ministério, ele te empurra para você às vezes ultrapassar algo que você não deveria fazer, mas na sua posição que Deus te colocou, ele não quer te deixar, ele quer te ou empurrar ou te parar, algo ele quer fazer na sua vida. Então é o seguinte, mas quando ele estava lá no trono querendo mandar no seu coração, irmã Caio, pastor Maçonilho, igreja do Senhor, que nós tudo temos um compromisso com o Senhor e tudo, nós todos temos cumprir o nosso ministério perante o Senhor, porque todos vamos chegar diante do Senhor para prestar conta do nosso talento que Ele nos deu aqui, né? Tem o talento lá, os talentos também. Então, quando nós estamos ali, Ele chega e quer dominar o nosso coração, nossa mente. Ele vai e faz as melhores propostas, que até a palavra de Deus fala isso. Se for possível, engana até os escolhidos do Senhor. Porque às vezes a proposta assim é leve. Você pensa assim, não tem nada a ver, é coisa mínima, não tem nada a ver. E é ali que Ele está querendo assumir o trono do seu coração. Aí Jesus, porque Ele é atento, Ele é pastor das ovelhas todas, daqueles que Ele comprou pelo seu sangue. Então Ele disse: não, eu vou para a cruz, mas o trono dele é meu. Você pode pegar a sua bagagem, porque o trono daquele que me serve, daquele que eu comprei com o preço do meu sangue, esse me pertence. Então, irmãos, nós temos que pedir ao nosso Deus sabedoria do alto, pedir ao Senhor que nos ilumine a nossa mente, nos dê uma mente de Cristo, um coração quebrantado, nos dê muito amor para nós servir o nosso Deus. É a coisa mais gratificante que tem a igreja do Senhor, é nós chegar aqui de manhã, na nossa humildade,
Botar nosso joelhinho aqui e falar com o nosso Deus. Deus vai nos edificando. Quando a irmã leu aqui na palavra do Senhor, que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, irmã, nós podemos chegar aqui sufocada, como eu disse, que às vezes tem hora que a nossa alma não dá para respirar, de tanta angústia e aflição, sem saber o que você vai fazer naquele dia. Ali nós deixa tudo no altar do Senhor. Nós sai daqui com a nossa alma leve. Nós sai daqui na direção da luz do Espírito Santo de Deus. E ali nosso dia é só bênção na presença do Senhor. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor, pastores do Senhor, pastor Marcionílio, antes que às vezes eu falo muito e passo de uma parte para outra. O Senhor mandou falar, eu estou aqui no lugar de Jeremias, porque Jeremias não falava só aquilo que agradava, mas eu creio que vai agradar muito o seu coração, pastor, porque você é obediente, você quer fazer aquilo que Deus determina. O Senhor mandou falar com você e você vai entender, porque você e Deus tem uma comunicação entre você e Deus. Que Ele quer a primícia, Ele não quer o final. É porque Ele merece as primícias. Agora, eu sei, mas também não vou falar, mas você vai saber porque você tem comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Igreja do Senhor, eu vou encerrar minhas palavras agradecendo a Deus pela oportunidade e dizer para a igreja do Senhor que quando Jesus caminha, cada dia que Jesus caminhava, Ele falava, meus dias estão aproximando, a cruz está aproximando de mim, eu não posso olhar para um lado para o outro, porque tem almas ali que eu preciso resgatar, porque se eu negar a cruz, e essas almas, para onde vai? Meu pai olhou do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Ele só viu eu, para poder salvar essa humanidade. Então, irmãos, assim somos nós. Cada dia que passa, irmãos pastores, igreja do Senhor, cada dia que passa nós aproxima mais pelo final. Cada dia que passa nós dá um passo a mais pelo final da nossa caminhada com Cristo. Vamos procurar, vamos acelerar. Vamos acelerar, ganhar alma para o reino do Senhor. Até quero citar o seu versículo aqui, pastor. Envolvimento. É crente, às vezes o crente, eu quero ver se eu entendi direitinho. O crente que está na igreja, nós vamos servir aqui. Eu quero servir, mas eu não quero compromisso. Eu vou ficar por aqui mesmo. Agora os discípulos têm que andar para longe, né, irmão? É assim, pastor? Então, irmãos, é isso. Essa palavra foi muito bem pregada. Você foi duplamente usado pelo Espírito Santo quando você expressou essa palavra, pastor. Porque é isso que Deus está querendo. Nós temos que dar o lugar para o Espírito Santo nos usar como instrumento dele. Jesus está voltando e Ele quer buscar um povo lavado e remido com o sangue precioso dele. Ele disse, Ele deu a promessa de paz aqui para nós, mas é porque nós, confiando nele, não é nós que vai vencer essa batalha. Essa semana passada, pastor, quando eu joelhei aqui, eu estava assim, preocupada com algo, eu não sei nem o que, mas eu muito preocupada, porque ultimamente a minha filha falou, mãe, por que a senhora anda tão preocupada? Eu falei, filha, eu ando preocupada porque eu tenho vocês têm neto, já tem bisneto, um punhado de bisnetos, os bichinhos pequenininhos, e eu fico preocupada, pastor, nos dias de hoje que nós estamos vivendo. Aí quando o Senhor disse comigo, filha, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Eu falei, Senhor, glória a Deus, graças a Deus, porque temos um Deus para cuidar de nós. Nós fica querendo, né, auxiliar a Deus, eu não sei para quê, só se preocupar, nós temos só que descansar no Senhor, fazer aquilo que o Deus nos orienta a fazer, ser obediente, ouvir a voz do Senhor falar, do Espírito Santo de Deus, e nós fazer a vontade do Senhor. Irmãos, e outra coisa que eu quero falar antes, Val, de terminar, estou terminando já, estou parando, vamos, irmãos, orar pelas pessoas. O inimigo está tentando tirar a vida de pessoas pertinho de nós, e nós não estamos sabendo. Minha folhinha hoje está... O inimigo está tentando tirar a vida de pessoa pertinho de nós não estamos sabendo.
Hoje, eu recebi um telefonema, pessoa me pedindo socorro porque o irmão dela queria suicidar. Saiu para aqui, nosso meio, pastor. Saiu para um lugar, numa mata, e ele queria tirar a vida, porque achava que a vida dele não tinha mais sentido. Mas o Espírito Santo, como seu zelo, com sua misericórdia, porque ele é cuidadoso, zeloso, aquilo que nós não vê, o Espírito Santo vê, né? Aí diz que ele não pôde passar, porque tinha uma cerca, ele não pôde passar. Aí certamente alguém da igreja levou ele para a igreja, lá oraram com ele. Mas que ele falou que não desistia. Eu falei, ô Jesus, tem misericórdia, né? E tem outra menina ali também que está querendo suicidar, porque não está vendo saída. Falei, mas nós temos a saída, a porta é Jesus. Então nós vamos, né, orar e interceder por essas pessoas, né? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, e eu creio que a palavra falou no coração de cada um dos irmãos, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela vai até a divisão da alma e fala com as pessoas, com o ser humano, aquele que Deus tem um compromisso com ele, Deus fala mesmo. Se nós pôr nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, Ele fala conosco em todos os momentos da nossa vida. E eu agradeço a Deus pela oportunidade.